Olá, pessoal. Então, como prometido, né, eu vou gravar esse conteúdo aqui para vocês, com algumas questões que eu tirei da plataforma, onde eu selecionei algumas questões que possam vir a cair no simulado de vocês, tá? Se eu não me engano, são 20 questões, dos temas, né, que vão cair no simulado, e dessas 20 questões, se eu não me engano, eu acho que três ou quatro, não me lembro de cabeça, são muito similares, iguais, na verdade, às que vão cair, as 10 questões que vão cair no simulado de quarta-feira que vem, tá? Então, lembrando, né, que eu fiquei ausente, né, que eu não pude ir, no, ir ministrar aula, né, na quarta-feira passada, devido a que eu entrei de licença médica e, infelizmente, não pude dar aula e acabou acumulando a matéria que continua atrasada. Eu vou começar com vocês, né, de que matéria a gente pode repor essas aulas atrasadas, porque a gente tem que correr contra o tempo, faltam 3 aulas, eu preciso dar aula prática e ainda ministrar o conteúdo das aulas teóricas. Eu acredito que a melhor forma seja como eu estou fazendo agora, que é gravar a aula, né? A gente pode fazer via Teams no momento oportuno, né? Que todos possam, só que eu acho que vai ficar muito confuso, né? Escolher o melhor dia para que todo mundo entre, né? Poderia ser sábado, só que sábado as pessoas trabalham, e também sábado é um dia que muitos, né, querem descansar, né? Aproveitar com a sua família. Então, eu acredito que eu vou gravar, né? Acho que eu já vou logo gravar a aula que seria dessa semana agora que passou. Já vou gravar e vou postar, assim, como vou postar essas questões no simulado 2 no YouTube, tá? É que eu acho que todo mundo tem acesso. O Sava deu alguns problemas com a minha turma de laboratório clínico, demorou a subir os vídeos e eu optei então por postar no YouTube, que todo mundo tem acesso, tá? Colocar o conteúdo como público. Caso alguém não consiga acessar, tá? É só me sinalizar, tá bom? Mas eu vou também colocar esse vídeo lá no Sava, tá? Então, eu vou colocar tanto lá no Sava, como também vou enviar o link para vocês acessarem esse vídeo para estudarem no YouTube, tá bom? E tem dúvidas, né? O pessoal está me enchendo de mensagem por WhatsApp com relação vai ter aula semana que vem já? Eu já voltei de licença ontem, né? Na sexta-feira. E, e vai ter aula, sim, se Deus quiser, né? Eu tô bem melhor, não tô ainda 100%, mas vai ter aula, sim, na próxima quarta-feira, tá? E vai ter, a gente vai ter o simulado e vai ter aula, né? Porque, como eu falei, a disciplina, ela está bem atrasada, tá? E então eu vou gravar o conteúdo. Então, da aula passada, que, que seria, né, cadeia respiratória, né, glicólise e ciclo de Krebs, tá? E eu vou também postar tanto no YouTube quanto no Sava. E aí eu peço para vocês, por favor, tá? Até na próxima semana tentarem acessar. Eu sei que, mas eu vou estar estudando por simulado. Não tem só o simulado da senhora, tem outras questões, tem outras disciplinas, sim. Mas eu peço para vocês acessarem, né, o vídeo, para vocês não ficarem boiando na aula que vem, porque a aula que vem vai precisar da aula que eu vou gravar, tá? Então eu peço para vocês, por favor, tentarem assistir, tá? De alguma, de alguma forma, tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui com as questões para vocês. Vou ampliar aqui o slide para todos. Deixa eu ver se vai aqui. As opções.
Ah, tá. Vamos lá, então, pessoal. A primeira questão, né? Então, como vocês podem ver, são questões do banco de dados, tá? Então, a primeira questão é a seguinte, tá? Essa questão que eu lembro, ela tá igualzinha. Eu peguei essa questão e coloquei lá no simulado. Então, quem errar essa aí é para ninguém errar, tá bom? Vamos lá. Então, aqui. Marque a opção que mostra as principais fontes presentes na alimentação dos seguintes compostos: carboidratos, vitaminas e lipídios. Então, vamos lá. Então, primeiro aí, massa. Massa, tá? Então, o que é uma massa? Tá? Massa seria o quê? Seria um carboidrato, tá? Por que massa é classificado como carboidrato, tá? Por que a massa, a gente fala, massa. Ah, nossa, eu comi muita massa. Perdão. Eu comi muita massa, porque a massa, né, ela é fonte de carboidrato, porque ela é feita, né, na grande maioria das vezes, né, de farinha de trigo. A farinha de trigo, ela é rica de amido, né? E amido, tá, é um tipo de carboidrato, tá? Então a gente tem massa, né? A gente tem macarrão, lasanha, nhoque, tá? E o nosso corpo, ele quebra o amido em glicose, tá? E essa glicose ela é usada como fonte de energia, tá? Especialmente para o nosso cérebro, para o nosso músculo, tá? Então, por exemplo, para que os atletas, né, e pessoas que precisam de uma energia, né, muito rápida, elas precisam consumir bastante carboidratos antes de treinar ou então antes de competir, tá? Então, às vezes é para correr, né? Ano passado eu tava uma hype, né? Ainda tá ainda de corrida. Eu até cheguei a dar umas corridas por aí, mas depois ceguei meu faz. Mas soa, né? Antes da corrida, né? Elas comem um pratão de macarrão, né? Consomem bastante carboidrato, tá? Então, carboidrato, né? É a massa. Então, aí seria massa. Então, a letra a primeira já é carboidrato, tá? A segunda, óleo, não é carboidrato. Fruta tem muito o quê? Fruta, né? Qual é a composição de uma fruta, tá? Qual é a composição de uma fruta? A fruta, ela é rica em quê, né? A composição da fruta, ela é rica o quê? Ela, em torno, acho que de 90% de uma fruta, ela é rica em água, tá? E também carboidratos. Mas carboidratos, né, vai de 5 a 25% de carboidrato, tá? Então, e o principal carboidrato são açúcares. Então, a gente pode encontrar na frutose, glicose, sacarose, fibras também, tá? E principalmente vitaminas, tá? E minerais, tá? Então, lipídio, a fruta, basicamente não tem quase nada, não tem quase nada de lipídio na fruta, com exceção o abacate, né, e o coco, que são ricos em gorduras boas. Mas as outras frutas não possuem lipídios, tá? Proteína também, as frutas normalmente possuem traços, né, proteicos, mas quantidades bem pequenas, tá? Então não é. Massa também aí, ó. A, B, C, D. Massa, então poderia ser também. Fruta, então não é. Então seria aqui. Deixa eu ligar esse pointer aqui. O laser. Então seria aqui ou a letra A, B, C, D, ou a letra D, tá? Vamos pro próximo. Lipídio, tá? Então, o que é um lipídio, tá?
Vamos, vamos revisar lá o que é um lipídio, né? Que vai servir também para a segunda questão aí, tá? O lipídio, tá? A gente já associa o quê? Que lipídio, né? Qual a primeira palavra que a gente vai associar quando se fala em lipídio, tá? Lipídios são conhecidos como gorduras, tá? Então, lipídios são moléculas orgânicas que são formadas principalmente pelo quê? Por carbono, tá? Por hidrogênio e oxigênio, tá? E essas gorduras e óleos também, tá? Eles são insolúveis em água. Então, quando eu falo que algo é insolúvel em água, é porque é algo que é hidrofóbico, tá? Mas são solúveis, lembra lá que eu falei durante a aula, em solventes orgânicos, como o éter, como o álcool, tá? E as funções do lipídio no nosso corpo estão atreladas ao quê? A reserva energética, tá? A isolante térmico e proteção. Eles fazem parte, são componentes das membranas celulares, tá? Então, os lipídios, eles formam a bicamada lipídica das células, podem também ser envolvidos na produção de hormônios, tá? Então, os lipídios, eles participam da síntese de hormônios esteroidais, né? Como, por exemplo, no hormônio, nas mulheres, o estrogênio, testosterona em homens, o cortisol em ambos, tá? Atuam também, lembra? É no transporte de vitaminas lipossolúveis. Quais são as vitaminas lipossolúveis? A, D, E, K, tá? Que são absorvidas com a ajuda da gordura, tá? Então, alguns exemplos de lipídios. A gente tem os triglicerídeos, os fosfolipídios, os esteroides, os ácidos gástricos, as ceras. E cada um vai ter um exemplo, uma função. Então, por exemplo, lembra lá que eu coloquei até no quadro? Triglicerídeo, né? Exemplo, óleos e gorduras. Ele vai, a função dele é armazenamento de energia. Fosfolipídio, né? Ele é um componente da membrana celular. Tá? Então, ele tem a função de estrutural. Tá? Esteroide, exemplo, colesterol, hormônio. Então, atua na regulação hormonal. Ácidos graxos podem ser saturados e insaturados, tá? E está envolvido na síntese hormonal também, energia, a cera. Então, exemplo, cera de abelha, a nossa cera da cutícula, tá? Proteção, impermeabilização. A nossa cera de ouvido serve a proteção contra micro-organismos, tá? Então, voltando lá. Então, lipídios, né? O exemplo de lipídios são óleos, tá? Então, ali no massa, fruta, então já acabou, né? Então, seria massa, óleo, vitamina, óleos vegetais, né? Óleos vegetais, então seria lipídios e vitamina. Vitaminas são frutas, tá? Então, vitamina, o exemplo de vitamina são frutas, né? Possui açúcares, né? Carboidratos, são compostos basicamente de água, mas possuem açúcares e vitaminas. Então, não tem. Tem outra opção aí? Tem água? Não tem. Tem, tem carboidratos? Outra opção de carboidratos? Não tem. Então, a opção correta seria massa, óleos vegetais e frutas, tá? E aqui, né, o que são lipídios? Né? Lipídios, como eu expliquei mais à frente, anteriormente, perdão, são o quê? São gorduras e óleos. Então, aqui na segunda questão, né, açúcares não é, carboidratos não é, gorduras e óleos. Pigmentos também não é, e nem muito menos gases, tá? Vamos para a próxima questão. Então, por enquanto, tá o quê? Tá molinho, molinho, tá? Agora vamos lá em metabolismo, né? Então, o que é metabolismo, tá? Metabolismo, né, como eu falei na aula passada,
é o conjunto de todas as reações químicas que vão acontecer dentro do nosso corpo, tá? Dentro de qualquer organismo vivo, não somente dentro de uma célula, tá? Então, essas reações mantêm a gente vivo, tá? Se não acontecer, a gente morre, tá? E essas reações elas vão servir para quê? Para gerar energia, para produzir moléculas essenciais, para degradar substâncias, para poder eliminar resíduos, tá? E aí, o nosso metabolismo ele é dividido em anabolismo, que está relacionado à construção. Então, anabolismo são reações que constroem moléculas maiores a partir de moléculas menores. Então, um exemplo. Lá, síntese de proteína. Então, a gente tem a síntese de proteína. Então, a gente tem a formação. A gente tem, por exemplo, a síntese de proteína. Então, para poder sintetizar a proteína, a gente vai, já a molécula, vai, a partir de uma molécula menor, que são monômeros de aminoácidos, a gente vai sintetizar uma molécula grande de proteína, tá? Então, um exemplo, né, é a síntese de proteína, é a formação de músculo, é o armazenamento de gordura, tá? E está envolvido com o quê? Para a gente construir algo, a gente vai gastar energia. Então, sempre quando é anabolismo, gasta energia, tá? Lembra sempre assim, para eu entrar no relacionamento amoroso, eu vou gastar energia, né? Eu vou gastar energia ali para poder manter aquela... tá em época tá em semana dos Dias dos Namorados. Vamos pensar, para eu investir numa pessoa, né? Manter o meu relacionamento, manter meu casamento, manter seja qual for o tipo de relação, eu preciso o quê? Né? Eu preciso construir, né? Ali valores ali, coisas ali, né? Até então, o que se espera, e eu vou gastar energia para isso. Então, é o quê? É anabolismo. Você gasta energia com isso. Agora, o catabolismo é a quebra, tá? Você libera energia. Enquanto anabolismo você gasta energia, no catabolismo você quebra. Então, o catabolismo, tá? São reações que vão quebrar moléculas grandes em menores. Já é o contrário do anabolismo, tá? Então, exemplo, digestão de alimento, tá? Por exemplo, lá o bis que eu dei para vocês lá na Páscoa, tá? Então, vocês consumiram aquele bis ali, vocês estão fazendo a digestão daquele... a quebra, né? Daquele bis ali. E vocês estão liberando energia, tá? A quebra da glicose, lembra lá que eu mostrei lá na reação, né? De entropia, de Gibbs. Mostrei a quebra da glicose, né? Que vai gerar as moléculas de piruvato. Todo mundo ficou, nossa, piruvato, né? Oh! Ficaram achando engraçado. Então, a quebra a quebra da glicose, que é a glicólise, que a gente vai ver mais à frente, ela é uma reação que libera energia, tá? Então, aqui, o metabolismo de síntese de biomolécula é conhecido como? Ele vai ser conhecido como anabolismo, tá? Porque é síntese, construção, tá? Então, vai ser anabolismo, tá bom? Segunda questão aqui, que tá horrível de ler, não sei porquê, mas vamos lá. Também é sobre metabolismo. Mas eu vou passar para vocês, tá? Durante a aula, eu vou passar para vocês as questões direitinho e vai estar com melhor. Vai ser melhor para poder visualizar, tá bom? Mas vamos lá. A segunda questão é assim: as vitaminas são as substâncias, né? Agora sobre vitaminas, tá? As vitaminas são substâncias orgânicas essenciais do metabolismo humano e precisam ser obtidas a partir dos alimentos ingeridos. Então, a vitamina D, sobre a vitamina D, tá? Vitamina D. Não sei se vocês irão para ouvir, tá tendo uma festa aqui do lado da minha casa. Aí tá um forrozinho aí. Vamos lá. Então, a vitamina D,
né, é obtida do óleo de fígado, fígado e gema de ovo. Elas vão atuar onde? Tá? Então, a vitamina D, tá? Ela é uma vitamina que ela é um nutriente. Ela é lipossolúvel, tá? O que significa ser lipossolúvel? Tá? Ela precisa de gordura para poder ser absorvida, tá? Ela vai agir como um hormônio no corpo, tá? É essencial no metabolismo do cálcio, metabolismo do ferro, tá? E por isso ela vai ter um papel essencial na formação dos nossos ossos, tá? Então, a fonte de vitamina D principal é o quê? Quando a gente é exposto à luz, né? UVB do sol, né? Essa luz, a gente, no caso, é exposto, tá? O corpo, ele converte um derivado, se eu não me engano, é um derivado do colesterol, não me recordo o nome agora. Desidrocolesterol, acho que é isso. Aí vocês consultam para. Acho que é desidrocolesterol. Acho que é isso. Não me recordo muito bem. Tá? E ele vai. Então, o nosso corpo converte, tá? Esse derivado do colesterol, tá? Na vitamina D3, tá? E então, tá. Converte e faz o quê? Tá? Ou seja, quando o nosso corpo ele fica exposto à luz UVB do sol, ele converte esse derivado em vitamina D3. Essa vitamina D3, tá? É a vitamina D, tá? Então, tomar sol está associado na síntese de vitamina D, tá? E alguns alimentos, né, são ricos em vitaminas, porque tem a vitamina D2 e D3, né, que são as vitaminas D, tá? Então, aqui nessa questão aí, a resposta certa seria metabolismo do cálcio, tá? E do fósforo, prevenindo o raquitismo, tá? E o que seria raquitismo? Tá? Então, vamos lembrar o que é raquitismo, só a questão mesmo de curiosidade, tá? Então, raquitismo é uma doença óssea infantil, tá? Causada pela deficiência de vitamina D, tá? Então, isso leva à mineralização, vocês vão ver isso ou em histologia, ou em fisiologia, até mesmo anatomia, eleva a mineralização inadequada dos ossos em crescimento. Tá? Então, os ossos ficam fracos, moles, deformados. Tá? Então, a resposta certa aqui seria metabolismo do cálcio e do fósforo, prevenindo, assim, o raquitismo. Próximo, então. Deixa eu voltar aqui, que eu fui ampliar a questão para poder ler. Mas vocês vão ler durante vocês vão ter acesso lá, tá? Bom, vamos lá. A próxima questão é uma questão de assinar verdadeiro ou falso, tá? Então, vamos lá. Vamos... Tá tocando Wesley Safadão. Assinale V para verdadeiro ou F para falso. E os anunciados abaixo sobre o metabolismo. Vamos lá. O ATP é molécula rica em energia porque sua unidade de fosfato contém duas ligações fosfoanidrito. Será que é isso? Não, né, gente? O ATP é uma molécula rica em energia, tá? É a principal molécula de energia usada pelo nosso corpo. É a nossa moeda energética, né? Tá? Ela é formada pelo quê? Ela é formada pela uma base nitrogenada, que é a adenina, pelo açúcar, né? Que é a ribose, que tem 5 carbonos, e por 3 grupos fosfatos, tá? Ligados entre si, tá? Por ligações que são ricas em energia, tá? Então, o ATP, a formulazinha é o quê? Adenina mais ribose igual adenosina
mais 3-fosfato vão formar o ATP. Não esse fosfato anidrido, não. Tá? Então, tá errado. Tá? Segundo, as vias metabólicas podem ser classificadas como catabolismo, que armazena energia na forma de ATP, correto? E anabolismo, que necessita de energia, correto? Então, a segunda está correta, a primeira está errada, tá? Bom, o metabolismo consiste em um conjunto de reações de quê? De oxirredução. Vamos lembrar o que é uma reação de oxirredução, tá? Depois vocês veem se essa forma como eu estou fazendo, conduzindo a revisão, as questões, funciona, porque eu posso dar assim em sala de aula também, tá? Ver se essa aula funciona dessa forma. Que assim eu vou revisando as coisas, tá? Então, vamos lá. Então, uma reação de oxirredução, tá? Ela... Lembra que eu falei que é uma reação, é um conjunto de reações que há transferência de elétrons, né? Ou seja, há perda de elétrons, tá? Reação de oxidação, sempre há perda de elétrons. Reação de redução, reduziu, eu tenho ganho de elétron. Oxidou, eu tenho perda de elétron, tá? Então, quem oxida, perde elétron. Quem reduz, ganha elétrons, tá? Então, professora, me dá um exemplo, Vocês sempre gostam. A Mônica agora, dá um exemplo. Vamos lá, Mônica, para você, se estiver me ouvindo. Vamos lá, então, um exemplo. Então, durante a nossa respiração celular, que vai ser pauta para a próxima aula, tá? Ocorre uma reação de oxirredução, tá? Dentro da glicólise e do ciclo de Krebs, tá? Então, a glicose, dentro do ciclo de Krebs, e da glicólise, tá? Ela é oxidada, ou seja, ela vai perder elétrons, tá? Então, os elétrons que são perdidos, eles são transferidos para moléculas como NAD+. Então, NAD+, se converte a NADH. E o FAD se converte a NADH2, que são reduzidos, tá? Isso é na glicólise. Na cadeia respiratória, o NADH e o FADH2, eles já vão ser oxidados. Vai ser o contrário. Eles já vão liberar elétrons, tá? Então, os elétrons, eles passam por uma cadeia de transportadores, que vocês vão ver, e geram a energia em forma de ATP, tá? Então, aí, no final dessa reação, tanto do ciclo de Krebs e da glicólise, o oxigênio, ele vai ser o aceptor final de elétrons, tá? E vai se reduzir em água. Ele vai se reduzir em água, ele vai o quê? Quando ele vai se reduzir, ele vai ganhar elétrons, tá? Então, uma reação de oxidação é quando a perda de elétrons, tá? Então, ela está correta, tá? Nas vias metabólicas divergentes, mais de uma via resulta em um produto comum? Não, tá? O que são vias metabólicas divergentes, tá? Eu acho que eu não cheguei a comentar isso com vocês, não. Vias metabólicas divergentes, tá? São vias metabólicas, obviamente, divergentes. O que seria isso? São aquelas que um mesmo substrato, tá? O mesmo substrato, ele pode seguir diferentes caminhos metabólicos, dando origem a produtos distintos, dependendo da necessidade da célula ou do nosso organismo, tá? Então, por exemplo, uma molécula, tá? Ela tem vários destinos possíveis. A célula, ela escolhe o caminho com base no quê? Na disponibilidade de energia que ela tem, no tipo de tecido,
tá? Na condição nutricional, se está em jejum, se está em exercício, se a pessoa se alimentou, tá? Então, por exemplo, um exemplo de vias é divergente, tá? Aqui está errado porque se é via divergente, ela não resulta em um produto comum. Obviamente que não, tá? A via divergente, ela dá origem a produtos distintos, que depende da necessidade da célula ou do organismo. Um exemplo, um exemplo é divergente é o que acontece na glicose 6-fosfato, que é G6P, tá? Então, por exemplo, a gente tem a glicólise. A glicólise, né, como eu falei, o produto final dela é o piruvato mais, a molécula de ATP, tá? Isso é uma situação típica, normal, quando há necessidade de energia, tá? Mas, por exemplo, a gliconeogênese, tá? O produto final dela, e agora tá cantando parabéns, é o glicogênio, que é reserva também, tá? E aí, quando há um excesso de glicose, tá? A gente tem como produto final o glicogênio, que é a reserva, que é a gliconeogênese. Ou seja, caminhos diferentes, tá? Quando a gente tem um excesso de glicose, a gente vai caminhar para a gliconeogênese. Quando a gente tem, né, a glicose a níveis normais, a gente vai caminhar para a glicose, tá? O ciclo de Krebs, por exemplo. O produto final do ciclo de Krebs é CO2 mais ATP. É que a gente vai ver mais à frente. Então, a situação ocorre, né, o ciclo de Krebs quando há uma demanda por energia. Quando o organismo necessita de energia, tá? Mas quando há o excesso de energia? Então, quando há excesso de energia, a gente tem a síntese de ácidos graxos, tá? E o produto final são os lipídios, que vão estar ali relacionados à nossa reserva energética. Um outro caminho também, por exemplo, é a síntese de corpos cetônicos. O produto final são corpos cetônicos, tá? E a situação, né, que se tem essa síntese de corpos cetônicos é no jejum prolongado, tá? É no diabetes não controlado, tá bom? Outro exemplo, síntese de colesterol. Produto final, o colesterol, tá? E o colesterol, ele vai ser produzido em situações onde a gente tem que produzir hormônios, tá? Então, e por aí vai. Então, por isso que essa última, ela é errada. Então, aqui seria, tá? Essa resposta aqui, tá? Que seria a letra A, B, C. Seria a letra A, B, C. Seria a letra C, tá? Tá meio travando aqui. Isso. Seria a letra C, tá? F, V, V e F. Deixa eu deixar aqui para ver se aumentou alguma coisa. Acho que aumentou um pouquinho. Vamos lá. Próxima questão. Essa também cai igualzinho no simulado, tá? Vamos lá. A coagulação. Gente, tem gente até falando no microfone. A coagulação do sangue é um processo biológico muito importante. É porque acho que juntaram duas festas. Está rolando duas festas na rua. Bom, a coagulação do sangue é um processo biológico muito importante para a nossa saúde e segurança. É considerado uma parte essencial da homeostasia, tá? O conjunto, né, de processos responsável pela interrupção de um sangramento em vasos sanguíneos. Então, o pessoal até que estava na minha aula de laboratório clínico, eu falei sobre a hemostasia, tá? Sobre cascata de coagulação. E pela interrupção de um sangramento em vasos sanguíneos ou tecidos do nosso organismo. Uma vitamina é necessária para a síntese de protombina, proteína essencial para a coagulação sanguínea. Sendo essas vitaminas também responsáveis por prevenir hemorragias, com base nessas informações, assinale a alternativa que corresponde a essa vitamina. Então, seria a vitamina, aqui em questão, seria a vitamina K, tá?
Mas a vitamina A serve para quê, Yasmin? Não lembro, né? Vamos dar uma estudada, tá? A vitamina A, tá? Ela para quem não lembra, tá? A vitamina A, ela está associada ao ácido retinóico, tá? Ao retinol, tá? Então, ela é importante na visão, tá? Atua na diferenciação celular, tá? É um beta-caroteno, tá? E a principal função da vitamina A ela atua na pele, na mucosa, tá? Ela mantém epitelios saudáveis e íntegros, tem função imunológica, estimula a produção de células de defesa, tá? Está envolvida no crescimento celular e ósseo, tá? A deficiência da vitamina A, ela pode levar a cegueira noturna. Então, vamos estudar aquela aula lá que eu falei lá de vitamina A, tá? E a vitamina do complexo B, né? Qual é a função da vitamina do complexo B, tá? A vitamina do complexo B, elas na verdade, são uma classe de outras vitaminas, tá? Elas são vitaminas que são hidrossolúveis, tá? Então, elas vão estar envolvidas em reações metabólicas, elas possuem papel no metabolismo da glicose, estão relacionadas ao sistema nervoso, metabolismo energético, respiração celular, tá? Síntese de aminoácidos, formações de DNA e RNA para a divisão celular, tá? Vitamina D, eu já falei anteriormente, e a vitamina E, né? Qual é a função da vitamina E? Vamos relembrar lá a vitamina E. Vitamina E, a principal função dela atua como antioxidante, tá? Ela é lipossolúvel, né? Ela não se dissolve em gordura. Ela é armazenada no nosso tecido adiposo e no fígado, tá? Então, a resposta aqui seria vitamina K. Próximo aqui. Determinado produto ainda em análise pelo órgão de saúde promete o emagrecimento, acelerando o metabolismo de gorduras acumuladas pelo organismo. Pode-se dizer, então, se esse produto ele acelera o metabolismo de gordura acumulada pelo nosso organismo, então ele é o quê? Ele se dá essa queima de gordura vai se dar pelo quê? Pelo catabolismo dessas gorduras, tá? Que é um processo metabólico do tipo o quê? Do tipo exotérmico, tá? Então, o que é um processo exotérmico, tá? Exotérmico. Então, sempre quando eu falo em exotérmico, né, a gente vai lembrar lá de química. Ah, mas professor, não lembro nada de química, não dei nada de química, tá? Então, toda reação exotérmica é aquela que vai liberar energia para o ambiente, tá? Geralmente, essa energia é liberada em forma de calor. Então, exo quer dizer para fora, tá? E térmico é igual a calor. Então, exemplo, reação de combustão, né? A queima da madeira, gás ou do próprio etanol, queima do etanol, vai liberar calor e luz. Respiração celular, que a gente vai ver, glicose mais O2, né? Vai dar CO2 mais água, energia e calor, tá? Reação de ácido mais base, forte, vai liberar calor. Condensação da água, é um gás ali que libera um líquido que vai liberar, esse líquido vai ser liberado pelo ambiente, tá? E aí existem algumas características da reação exotérmica, né? Que é a variação da entalpia, tá? Então, a energia dos produtos ela é menor que a dos reagentes em reações exotérmicas, tá? E reações endotérmicas, para dentro, né? Então, enquanto uma reação
exotérmica, ela libera energia. Uma reação endotérmica, o calor ali, ele é absorvido. Tá? Então, uma reação exotérmica, o ΔH é sempre positivo. Uma reação endotérmica, o ΔH, perdão, a exotérmica é negativo e a endotérmica ela é positivo. Então, exemplo de exotérmica, combustão celular. Exemplo de endotérmica, onde é absorvido esse calor, fotossíntese, né? Fusão do gelo, por exemplo. Tá? Então, aqui seria reações de catabolismo, essas gorduras em processo metabólico do tipo exotérmico. Tá? Próxima questão aqui. A bioenergética estuda quantitativamente as transformações de energia que ocorrem dentro das células vivas, bem como a natureza e a função dos processos envolvidos. Essas transformações obedecem às leis da termodinâmica, né? Lembram lá? Acerca do tema, né? E a termodinâmica assinale as... que eu vou botar aqui para vocês. Eu acho que cortou a questão, mas vamos lá. Assinale as proporções abaixo e marque a alternativa correta aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, tá. Acho que vou ter que interromper a gravação. Eu não vou interromper a gravação, não, mas eu vou ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Então, vamos destrinchar cada um. Então, a energia de Gribis é a energia necessária, né, para poder liberar, é necessária para se realizar o trabalho diante de uma reação a temperatura e pressão constantes, onde uma reação exodérmica é aquela que o ΔG é positivo quando libera energia. Tá? Então, lembra lá que eu expliquei, né? Foi lá no quadro, lá no auditório, né? E expliquei a energia livre de Gilbert, tá? Então, essa questão aí, ela tá errada, tá? Mas por que que ela tá errada, tá? Ela tá errada pelo simples fato de que a energia de Gilbert, tá? Ela vai ser a energia que ela é disponível em um sistema para realizar um trabalho útil. O que que significa realizar um trabalho útil? Ela é uma energia disponível para a síntese de moléculas, tá? Para movimento celular, para transporte de íons, tá? Então, lembram, né, que eu falei o quê? Que o ΔG, que a energia livre de Gilbert, é igual ao ΔH, que é a variação de entalpia, que é o calor liberado ou absorvido, menos a temperatura em Kelvin, vezes ΔF, que seria a variação de entropia, que é o grau de desordem, tá? Então, por exemplo, lembra que eu falei, mas dá um exemplo. Eu falei da respiração celular. A gente vai ter a molécula de glicose mais CO2 e mais energia. Essa reação é uma reação exogônica, tá? E espontânea, ela vai liberar energia, tá? Então, aqui não seria. Aqui o ΔG, aqui, tá? Quando uma reação ela ocorre espontaneamente, é uma reação exorgônica, tá? O ΔG, ele é menor ou igual a zero. Lembra que eu falei do macetezinho? Um tracinho 4, um tracinho, outro tracinho para cima 7, tá? Quando a reação é maior ou igual né, igual a zero, essa reação precisa de energia e ela é uma reação endergônica, tá? E com o ΔG igual a zero,
significa que tem o equilíbrio, tá? Então, não há mudança líquida de energia, tá? Então, aqui, essa questão, a primeira, ela está errada, tá? A segunda, né, a entropia é um parâmetro termodinâmico relacionado ao conteúdo do calor do sistema, no caso reagente, refletindo o número e os tipos de ligação química nos reagentes e produtos onde uma reação endotérmica é aquela que o ΔG é positivo, ou seja, onde capta o calor. E realmente, uma reação endodérmica é uma reação é, é uma reação aonde endodérmica é uma reação aonde o ΔG ele é positivo. Então, a questão 2 estaria correto, tá? E aqui a entropia, né, que é o que está representado aí como F, tá? Ela é a expressão quantitativa de causalidade, aleatoriedade ou ainda desordem de um sistema, assim como o ΔS aumenta a entropia do sistema. E, consequentemente, o sistema está mais organizado. Não, né? Não. Por quê? Porque qual é o conceito de entropia, tá? Qual é o conceito de entropia? Entropia, tá? É, é uma medida de desordem. Logo, o sistema não vai estar mais organizado, tá? É uma medida, é uma desordem, é uma dispersão de energia em um sistema. Tá? Então, quanto mais é desorganizado, maior vai ser a entropia. Então, está errado a questão 3. Tá? Então, só para a gente pensar assim, para a gente solidificar o conceito de entropia. Então, vamos pensar assim em um quarto arrumado, a gente, como eu falei lá, que eu divido o quarto com a minha avó. Né? Que depois, quando eu voltei aqui para o Rio, eu passei a morar com os meus pais, né? Meus pais moram junto com a minha avó, então eu divido o quarto com a minha avó. Então, de manhã, né, quando eu acordo, tá, o meu quarto, ele tá arrumado pela manhã. Então, se o meu quarto tá arrumado, a entropia do meu quarto, né, vai estar baixa. Porque, né, não vai ter uma desordem ali, tá? Depois de um dia inteiro ali, se eu ficar no meu quarto, sem minha avó presente, é óbvio, porque a minha avó vai arrumar para mim, se eu ficar lá, vou mexer nas minhas coisas, fazer as minhas coisas ali, eu vou, sei lá, posso, roupa no chão não boto, mas por causa do cachorro. Mas eu vou deixar alguma coisa espalhada, livro, né? A cama vai ficar bagunçada, então a entropia ela vai tende a aumentar. Que nem eu dei o exemplo lá, né? O auditório está vazio. Vocês forem entrando no auditório, né? A entropia ela aumentou, tá? Então, o sistema, naturalmente, todo o sistema vai caminhar para uma desordem. E não aí que está que o sistema está mais organizado. Então, essa questão está errada e apenas a número 2 estaria certo, que é a última aí, que é a letra E. Tá? Vamos lá. Próxima. Ah lá. Vamos aqui. É o conteúdo de calor do sistema reagente, refletindo o número e tipos de ligações químicas nos reagentes, nos produtos. Esse conceito refere-se à entalpia, tá? Então, novamente, o que é entalpia? Não confundam entropia com entalpia. Entropia, como eu falei agora, é uma medida de desordem, tá? Dispersão de energia de um sistema. Entalpia, tá? Entalpia, tá? Então, entropia e entalpia, tá? Entalpia, que é o que a questão se refere, é um conceito, ela é termodinâmica, tá? Que é a medida de energia total de um sistema, tá? Em forma de calor sob uma pressão constante. Então, né, é o número refletido e os tipos de ligações
nos reagentes e nos produtos. Então, ela é uma entalpia. Energia de Gibbs também não é, tá? Por quê? A energia de Gibbs, ela é o quê? Que eu expliquei bem lá no início. É energia livre, tá? É energia disponível em um sistema, tá? Então não seria, tá bom? Então seria entalpia. E termodinâmica é o conjunto todo, né? Também não seria, tá? Bom, a vitamina K, gente. Próxima questão, vitamina K, tá? Também acho que essa que é uma questão de vitamina K no simulado também. Acho que é igualzinha a essa ou é a outra. Enfim, calma, a questão é vitamina K no simulado, então estudem. Tá? Então, a vitamina K é uma vitamina que ela é lipossolúvel, tá? E porque ela vai se dissolver em gordura, tá? E ela é essencial para a coagulação sanguínea, tá? Então, logo, a sua carência vai levar à hemorragia, tá? Então, aqui a resposta seria hemorragia. Vamos à próxima agora, tá? Então, mais duas questãozinhas aí de proteína, tá? Então, aqui tem assim, o trecho da reportagem abaixo foi veiculado no site Concurso Brasil no último dia 3 de setembro. Com a pandemia, as pessoas passaram a ficar muito tempo em casa, deixando de pegar sol, responsável pela síntese de uma importante vitamina que age no organismo, facilitando a absorção do cálcio e fósforo. Então, lembra que eu expliquei lá naquela questão também de vitamina D. Então, o seu papel é importante para a estrutura óssea. No caso, não basta ter uma boa alimentação, mas ficar exposto ao sol solariamente durante alguns minutos. A reportagem se refere a que vitamina? A vitamina D, tá? Que está associada ao raquitismo, né? Como eu falei lá, como eu já comentei sobre a vitamina D. Próxima questão. A mielomingocele é uma malformação congênita decorrente de falhas no desenvolvimento embrionário que pode acarretar danos irreversíveis, sobretudo relacionados à dificuldade de desenvolvimento do sistema nervoso do feto. Durante a gravidez, as demandas de uma determinada vitamina aumentam consideravelmente devido à alta taxa de síntese de ácidos nucleicos. Por isso é comum que haja suplementação dessa vitamina na dieta de mulheres grávidas, além de garantir uma quantidade adequada para o desenvolvimento do embrião. Então, qual vitamina é essa? Essa vitamina é a vitamina B9. Por que que é a vitamina B, B é B9, tá? Que é o ácido fólico, tá? É, a vitamina B9, ela tem a formação, ela possui a função, perdão, é da formação do tubo neural, na síntese de DNA, de RNA, formação de glóbulos vermelhos. Então, é a vitamina B9, tá? Vamos para o próximo aqui, e são os últimos. Vamos lá. Colesterol, tá? É um nome dado a uma classe de lipídios esteróis sintetizado pelos humanos e que desempenham papéis fundamentais na constituição das membranas celulares, síntese de hormônio, produção de vitaminas, entre outros. Quando há um excesso no sangue, alguns lipídios esteróis podem também ocasionar problemas de saúde. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta, tá? Então, os lipídios esteroides são transportados literalmente no sangue? Não. Lembra dos quilomínicos? Não são. Os quilomínicos são moléculas formadas na mucosa intestinal com a função de transportar colesterol exclusivamente. Eles vão transportar colesterol, mas não exclusivamente só colesterol, tá? O LDL, tá? LD, LD,
LDL são lipoproteínas, tá? De alta densidade, transportadas do fígado para o tecido? Não. LDL é uma lipoproteína de baixa densidade, que é formada a partir da transformação do VDLR após a liberação dos triglicerídeos. Ele vai transportar colesterol para as células do corpo. Então, tá errado, tá? HDL são lipoproteínas de alta densidade transportadas dos fígados para os tecidos, tá? Também não, tá? Tá errado, tá? Por quê? Porque o HDL, né? Ele vai remover o excesso de colesterol, tá? E também ele é o colesterol, é o bom, né? É o conhecido como bom colesterol, tá? Então ele é de alta densidade, tá? Ele é de alta densidade, só que ele não transporta, ele não é transportado do fígado para os tecidos. Ele remove o excesso de colesterol das células e tecidos e vai levá-los de volta para o fígado, tá? Então, a alternativa correta aí seria o VLDL, que transporta triglicerídeos e colesterol do fígado para o tecido, tá? Lembrando que o HDL, né, que é High Density Lipoprotein, é uma proteína de alta densidade, ela vai remover o excesso de colesterol das células e tecidos e levá-los de volta para o fígado. Aí tá aqui, de alta densidade, que transporta do fígado para o tecido, tá? É o contrário, tá bom? Então tá errado. E por último, os lipídios são moléculas orgânicas formadas a partir da associação entre ácidos graxos e álcools, tais como óleos e gorduras. Eles não são solúveis em água, mas eles se dissolvem em solventes orgânicos, como éter e benzina. Apresentam coloração esbranquiçada ou levemente avermelhada. Então, sobre os lipídios, a alternativa correta é: os lipídios, como a insulina, são hormônios que contribuem para o equilíbrio, pro equilíbrio do metabolismo, endócrino. Essa informação, ela está correta? Vocês acham que ela está correta, né? Quando vocês forem ouvir essa aula? Não, porque porque a insulina não é um lipídio, tá? A insulina, ela é um hormônio proteico, tá? Que é produzido pelo pâncreas, tá? Especialmente lá nas células, lá nas ilhotas de Langerhans, tá? Essa insulina, ela é formada por uma cadeia de aminoácidos, ou seja, a insulina é uma proteína, tá? E ela vai regular a glicose lá no sangue, né? Facilitando a entrada da glicose nas células para poder ser usada como energia, tá? Lipídios são outra coisa. Tá? Lipídios são moléculas como gordura, óleos, colesterol, tá? São formados por ácidos graxos, tá? Então, veja a molécula de ácidos graxos. Pelo amor de Deus, não quero ninguém falando que insulina e marcando, se cair essa questão, que a insulina é um lipídio, não, tá? Os ácidos graxos formam anéis esteroidais constituindo os fosfolipídios. Não, tá? Eles não formam. Os lipídios, como trigliceróis, são componentes estruturais da membrana plasmática. Não, são os fosfolipídios. Os lipídios têm como função apenas erva energética, isolamento térmico? Claro que não, eles também possuem outras funções, além dessas duas. Não está errado, mas também possui outras funções, tá? Os ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados. Sim. Então, a última questão está certa. Ah, mas professora, o que é um ácido graxo saturado? Que vocês vão pensar?
mas o que é um... Eu não tô com tempo de ir lá na aula da senhora e ver a diferença de um ácido graxo saturado e insaturado. Então, o que é um ácido graxo que ele, ele, ele é saturado, tá? Então, saturado, né, a gente sabe que o quê? Que o ácido graxo, né, são cadeias de carbono com hidrogênios, né, e um grupo ácido, tá? Que vai composto por glicerídeos e fosfolipídios, tá? Um ácido graxo saturado é um ácido graxo em que todos os carbonos eles são ligados por ligação simples. C, tracinho C, C, tracinho C, tá? A cadeia, ela é reta, tá? O que permite que essa molécula se empacote ali bem, tá? De forma sólida, à temperatura ambiente, tá? Então, exemplo de fonte de ácido graxo saturado. A manteiga, o queijo, tá? O coco, uma gordura que ela é saturada, tá? Já o ácido graxo insaturado, ele possui uma ou duas ligações duplas. Então, é C, dois tracinhos, ligado a mais um carbono. Então, C, dois tracinhos, C, tá? A cadeia ela é torta por causa da ligação dupla, tá? Então, eles não vão empacotar muito bem. Então, é líquido a temperatura ambiente. Então, enquanto o saturado ele é sólido, o insaturado ele é líquido, tá? Então, essas são a diferença, tá? Uma outra questão também que vocês podem perguntar é que outras funções que outras funções podem. Ai, Jesus. Os lipídios podem ter. Então, além da reserva energética, isolante térmico, né? Que são os mais clássicos. Tá? Então, pode ter uma função estrutural, né? Que eles vão formar lá a estrutura da membrana nos fosfolipídios, na célula. Proteger órgãos, né? Amortecer os impactos, tá? Vitaminas lipossolúveis, né? Como que são necessárias para absorver vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Ser hormônios também, né? Então, eles são bases para hormônios esteroidais, tá? Então, essas são as funções dos lipídios, tá? Então, pessoal, parei por aqui. Esse é a revisão para o simulado 2, tá? Algumas questões, acho que tem mais 4, se não me engano, vão cair no simulado, tá bom? Vou ver se eu consigo gravar ainda ou amanhã, ou até mesmo até quarta, e liberar para vocês o conteúdo da aula que vocês perderam, tá bom?